Carecas de saber, que maravilha, imperdível! E aí, minha gente, estamos aqui de volta, então, mais uma aula de geografia. Sou o professor Gustavo Gus e agora vamos falar um pouquinho de cidade. Então, vamos definir, então, para começar, o que é espaço geográfico urbano. O nosso querido, e já saudoso professor Milton Santos, ele vai definir espaço geográfico urbano como um espaço geográfico concentrado. Por que ele vai dizer isso? Bom, primeiro você tem que lembrar o que é espaço geográfico. Então lembra que espaço geográfico é todo espaço que já sofreu alteração pelo homem e, portanto, o espaço da cidade, o espaço urbano, é onde você tem uma maior concentração de atividades humanas numa mesma área. Por isso mesmo que ele define espaço geográfico urbano como espaço geográfico concentrado. E concentração do que tanto a gente está falando então? Estamos falando de concentração de moradias, é no espaço da cidade que você tem muito mais habitações, num mesmo concentrado de área. Ao mesmo tempo, para você ter circulação de pessoas, para ter todo o atendimento necessário a essas pessoas que estão vivendo em conjunto, é preciso uma infraestrutura maior, mais densa, com várias questões associadas, desde vias de trânsito, como também sistemas de eletricidade, água, esgoto, tudo aquilo que inclui a ideia de infraestrutura. Outra coisa, a gente está falando toda hora de população, é no espaço da cidade, e a gente vai chegar na definição, que você tem uma maior densidade demográfica, quer dizer, uma maior concentração de pessoas no mesmo ponto, ok? Então a cidade também é a área de maior concentração populacional. E ao mesmo tempo, é onde você tem também todo um conjunto de serviços, de comércio, de indústria. Geralmente tudo isso se concentra na área da cidade. Olha só, por exemplo, estamos aqui em São Paulo. Em São Paulo, eu costumo dizer que é o seguinte, São Paulo, se você precisar, ou quiser comprar, comida ucraniana 3 horas da manhã, vai ter delivery. Por quê? É uma grande cidade, uma grande concentração de coisas, de pessoas, de serviços, E essa diversidade é que a gente vai começar a estudar agora. Mas antes da gente começar a entrar de fato no espaço da cidade, é preciso diferenciar o que é cidade e o que é município. Bom, vem para cá comigo. Município é um pedaço, uma porção do território nacional. Isso é uma primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Vamos imaginar a questão da autonomia territorial dentro do Estado, no Estado Nacional. Então, Brasil como um todo, todo aquele mapa que você já conhece, todo aquele território pertence ou é administrado pelo governo central, então governo federal. Mas o governo federal não governa tudo isso sozinho. Governa como? Subdividindo também entre os estados. Então, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado de Pernambuco, Goiás, Amazonas e assim por diante. E cada estado tem também seu sistema de governo, e tem autonomia sobre aquilo que acontece dentro do seu estado. Então, o governador de um estado, vamos pegar o estado de Minas Gerais. O governador do estado de Minas Gerais, ele tem autonomia de governo sobre o território de Minas Gerais, que compõe o Estado Nacional, mas ele só tem autonomia dentro daquele território do estado de Minas Gerais. Autonomia quer dizer o quê, então? Significa que toda decisão necessária dentro daquela área e que seja exclusiva daquela área passa por esse governo estadual. Ao mesmo tempo, também tem responsabilidades. Então, se de repente numa estrada estadual, uma estrada que está conectando regiões internas daquele estado, tem lá um buraco na estrada, quem é que tem que fazer a manutenção desse buraco, desse trecho de estrada? É a Secretaria de Obras do Estado de Minas Gerais. Ok? Mas o governador do estado ele também não governa sozinho. Para isso, existe uma subdivisão dos estados, que aí sim entram os municípios. Então, da mesma forma que o estado é uma porção
do todo que é o Estado Nacional, o município ele é uma porção daquele estado, né? Por exemplo, como o estado de Minas Gerais, ou de São Paulo, ou Goiás. Então, veja bem, olha aí no seu Google Maps, né? Analise o seu estado e dá uma olhada nas linhas de divisão dos municípios. Perceba quantos municípios existem dentro do seu estado, né? Isso porque o município ele é uma unidade territorial com autonomia política. Significa que, da mesma forma que existe o governo federal, existe o governo estadual, existe também o governo municipal. Então, quem é a figura do executivo do governo municipal? É o prefeito. E o legislativo? O legislativo é a Câmara dos Vereadores, ok? Então, serão esses a governar aquele território que ele é reduzido, né, dentro da proporção do Estado, mas que tem autonomia própria também. E o que tanto faz parte desse território? A zona rural e a zona urbana, ok? Bom, e a cidade? A cidade é só a zona urbana. Então, imagina aqui comigo. Imagina que aqui eu tenho os limites municipais. Então, tudo que está aqui dentro é o território sob a autonomia do município. Bom, vamos imaginar o seguinte, que isso que eu coloquei aqui de amarelo no meio seja a zona urbana. O que é esse que está no entorno aqui do urbano? É a zona rural, ok? Então, todo município ele é composto de zona urbana e zona rural. Professor, mas você pode até pensar comigo, tem cidades que são maiores, né, que outras cidades. E é claro, né, de uma cidade para outra, de um município para outro, você vai ter uma variação de tamanho, né? Pode acontecer da cidade crescer a tal ponto que ela tome todo o território municipal? A gente vai estudar isso daqui a pouquinho, ok? Mas primeiro você tem que entender que são coisas diferentes. Uma coisa é o município, uma unidade territorial com autonomia. Outra coisa é o que está implantado dentro desse município. Então, em algum momento dentro do município, você tem o espaço concentrado ali, que é o espaço urbano, a zona urbana. E no entorno, a zona rural, que inclui áreas de plantio e pecuária e também áreas naturais. Beleza? Vamos continuar essa história aí. Bom, olha só, para a gente estar falando aqui de cidade, é muito importante que você não confunda esses dois conceitos aqui. Uma coisa é urbanização. Outra coisa é falar de crescimento espacial da cidade. Geralmente, a galera confunde um conceito com o outro, mas é importante que você tenha ciência do que é o quê. Sempre que você ouvir falar em urbanização, você tem que pensar em população. Então, urbanização é o contrário de ruralização. Então, urbanização é o quê? Crescimento da população urbana. E ruralização seria crescimento da população rural. Lembra que o município é composto de zona urbana e zona rural? Né? No geral, é essa divisão que a gente faz, urbano-rural. Então, ou a população está no campo, no espaço rural, ou a população está na cidade, na zona urbana. Tá certo. Então, falar de um processo de urbanização significa falar do crescimento da população da cidade, da zona urbana. Bom, mas essa população crescer em porcentagem, em relação à população rural, depende de duas coisas. Primeiro, do crescimento natural ou vegetativo. Crescimento vegetativo, ele é exclusivo com relação à população que já mora há algum tempo na cidade. Então, o crescimento vegetativo, ele segue segundo a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, é uma taxa que eu vou fazer essa conta ao longo de um período. Por exemplo, eu tenho a população total ou absoluta de uma cidade no início, de um ano. Pode ser 2016. Então, lá, quando virou no Réveillon de 2015 para 2016, né, eu faço uma contagem da população de uma cidade. E aí, passa um ano, e aí no próximo Réveillon, eu vou ter que fazer ali uma contagem
de quantas pessoas nasceram durante esse período e quantas pessoas morreram durante esse período. E aí, então, eu vou fazer a conta. O crescimento vegetativo vai ser o total de pessoas que nasceram menos o total das pessoas que morreram. E aí eu vou ter um número. Vou imaginar que nesse período, né, nasceram 5 pessoas, mas morreram 3 pessoas. Então, sobraram o quê? 2 pessoas. Então, o crescimento vegetativo é de 2 pessoas, né? 2 a mais, ok? Então, vamos imaginar que eu tinha lá uma população de 10.000 pessoas, então agora eu tenho 10.002 pessoas, tranquilo? Bom, e aí eu vou fazendo esse cálculo ano a ano, né, para entender aí, né, qual que vai ser a variação, né, do número da população que já é da cidade, tranquilo? O que eu não vou colocar nessa conta, e que vai também contabilizar junto, para eu entender se essa cidade está se urbanizando mais ou menos, ou seja, para eu calcular o crescimento demográfico dessa cidade, é a questão das migrações. Então, se tem gente saindo do campo e vindo para a cidade, ou seja, está rolando um processo de êxodo rural, significa então que a população total dessa cidade está aumentando, independente do crescimento vegetativo. O mesmo a gente poderia falar, ainda pensando em migrações, se a gente for fazer referências aí a processos de migrações internacionais. Lembra, né, daquele conceito de imigrante e emigrante? Vai ter uma aula que a gente vai trabalhar só com a questão migrações e a gente vai evidenciar isso. Mas vamos recuperar um pouquinho aqui hoje. Imigrante é aquele que chega em determinado lugar. Emigrante é aquele que sai. Então, pode aparecer, como já apareceu em questão de vestibular, né, um cálculo lá todo, vamos dizer assim, sofisticado, né, falando sobre urbanização. E lá aparecia, né, que, né, naquele ano tal teve uma taxa de nascimento de não sei quantos mil pessoas, uma taxa de óbito, né, de morte de não sei quantas pessoas, e também nesse mesmo período, né, ocorreram várias, coloca o número 10.000 emigrações e 6.000 imigrações. Então, o cálculo de E e I, né, você vai pensar o seguinte: o emigrante é aquele que está saindo. Então, você vai contabilizar esse número como negativo no total, né, da população que vai ser a segunda contagem. E o imigrante é aquele que está chegando. Então, você vai somar o número de imigrantes ao total da população dessa cidade, compondo, portanto, o crescimento demográfico dessa cidade. Então, olha só, quando a gente fala de crescimento demográfico, crescimento da população, ou urbanização, simplesmente, a gente tem que levar em consideração 2 coisas. Crescimento vegetativo, né, que é esse cálculo, e os cálculos de migrações, né, que envolvem ou somente o processo de êxodo rural, ou mesmo as relações de emigração e imigração. Pode aparecer numa questão como taxa de imigração, taxa de emigração. Tranquilo? É só você saber, né, que E é o que sai, I é o que chega. E aí você vai somar ou tirar aquele número da população. Tranquilo? De qualquer forma, tudo isso se relaciona com população. Urbanização, população. Agora vamos para o crescimento espacial. Quando você fala de crescimento espacial, você está falando de ocupação de espaço mesmo. Então, conforme essas pessoas vão chegando, né, todo aquele espaço geográfico concentrado, ele vai aumentar de algum jeito. Então, você tem 2 formas de falar de crescimento espacial de uma cidade. O primeiro deles, o conceito de conurbação, envolve o crescimento horizontal. Vamos imaginar, olha só, antes de falar disso, já vou identificar aqui mais um conceito. Toda cidade, né, não importa o seu tamanho, tem lá um núcleozinho, geralmente uma praça, uma igreja, né, uma área central, que é onde a cidade começou. O nome dado, né, a essa área onde a cidade começa, né, você pode chamar de marco zero, mas o nome técnico também é sítio urbano.
E aí, a partir do sítio urbano, a cidade ela vai crescer espacialmente, né? Então, primeira forma mais comum de crescimento espacial de uma cidade é a conurbação. Conurbação significa o quê? Crescimento horizontal da cidade. Ah, professor, não entendi. Vamos simplificar? Conurbação significa construção de novos bairros. Então, pensa a cidade se ampliando no horizonte, tá? Mas o que vai acontecendo com o tempo, conforme a cidade começa a ganhar uma certa importância, começa a concentrar mais pessoas, infraestruturas, serviços? A cidade, depois de um tempo que ela conurba, né, faz um processo de conurbação mais amplo, ela começa a ter processos de valorização de certas áreas e desvalorização de outras. Geralmente as áreas centrais, elas se tornam bastante valorizadas. E também é onde você tem uma concentração maior, mesmo dentro do espaço da cidade, você tem áreas de maior ou menor concentração de coisas. Por exemplo, serviços e atividade comercial, né? Atividade comercial geralmente está próximo de uma área central. Então, várias atividades começam a usar um mesmo espaço e nesse momento, principalmente ligado à atividade comercial, o centro ele ganha uma importância ímpar em relação ao restante. É nessa hora que a cidade começa a verticalizar. Então, o segundo processo de crescimento espacial da cidade é o processo de verticalização, né? Então, o crescimento vertical da cidade significa o quê? Construção de prédios cada vez maiores. Então, gradativamente, o que vai acontecendo? Aquelas casinhas mais antigas, né, que ocupavam o espaço das áreas centrais, elas vão sendo substituídas por prédios. Prédios esses que vão ocupar, né, de uma forma, vamos dizer assim, bastante ampla, áreas que eram restritas a algumas famílias. Bom, gente, e para a gente, então, finalizar essa questão da ocupação humana e formação de cidades, né, o crescimento espacial das cidades, vamos entender o que são áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. A princípio, áreas ecúmenas são áreas propícias à ocupação humana e áreas anecúmenas são áreas que não são propícias. E olha o tipo de exemplo que já caiu em questão de vestibular, né? Na questão é apresentado ali uma estrutura de relevo, né? Então um certo perfil de relevo, e você tem que escolher setores desse relevo que apresentam áreas ecúmenas ou anecúmenas. Por exemplo, a gente tem aqui uma área A, que é uma certa planície. Aí eu tenho aqui uma encosta de uma região onde tem um rio no fundo, né, na área B. Na região C, é propriamente o espaço do rio ao centro lá, e também a área onde o rio vai encher durante o período de cheias, chamada várzea de inundação. Letra D, eu tenho também uma encosta mais inclinada desse vale aqui, desse rio. E aqui, letra E, eu tenho o topo de um morro, né, de uma montanha, algo assim, próximo a esse rio. E aí você teria que escolher, né, quais seriam as áreas melhores ou piores para você começar a instalar uma ocupação humana. Por exemplo, a gente poderia falar que áreas ecúmenas aqui, mais privilegiadas, seriam a região A, região E, que estão afastadas, né, desse curso d'água e estão em áreas relativamente planas. A gente poderia falar também da região B, desde que em áreas que não vão estar muito próximo aqui da área de enchente, porque pode ser que o rio em algum momento aí extravase, né, vá além da linha comum, né, de enchente e chegue até essa casa. Então, por exemplo, construir uma casa aqui na área A é muito tranquilo. E uma área plana ela vai ser propícia também para outras atividades. Vamos imaginar que a gente esteja falando antes da cidade, um processo que envolve ocupação rural. Então, essa área A ela é bastante propícia, por exemplo, para um conjunto grande de atividades agrícolas ou mesmo para pecuária. A área B ela é interessante, né, para várias atividades também,
Mas, ao mesmo tempo, eu posso usar ou deixar essa área para conservar, inclusive, o curso do rio, deixando essa área para uma mata ciliar. Seria mais adequado, mas, é claro, ainda é possível de ser ocupado. A área C vai ser uma área chamada, a princípio, de área anecúmena. Por quê? Porque vai alagar. Você vai construir uma casa aqui na chamada várzea, mesmo que o rio não chegue todo ano aqui, mas se em algum momento chover um pouco além da média, essa área, sua casa, vai ficar debaixo d'água. Aqui na área D, eu tenho uma região com uma inclinação muito forte. Não é a melhor região para ser ocupada. A princípio, é uma área anecúmena. É uma área que não é propícia à ocupação. E a área E, eu tenho novamente, mesmo que no topo aqui de uma colina, eu tenho uma área relativamente plana, que permite a ocupação. Bom, então por que toda hora eu estou falando assim? A princípio, é uma área anecúmena, a princípio, assim, assado. Por quê? Porque o homem pode intervir também no espaço. Por exemplo, eu posso chegar, dependendo da iniciativa e do processo de crescimento, aí sim falando de uma cidade, no momento em que as melhores regiões, como a área A ou E, já foram ocupadas, imaginar que tudo isso daqui já é bairro, já é cidade, então já foi ocupada essa área filé, essa outra também. Então pode acontecer o quê? De algumas populações, por exemplo, de baixa renda, só terem como possibilidade a ocupação da região B e D. Então, olha só o que a gente vê em grandes centros, como acontece em São Paulo, Rio de Janeiro e outras metrópoles pelo Brasil. Geralmente, a população mais pobre, de baixa renda, acaba utilizando essas regiões que, a princípio, seriam anecúmenas, impropícias, que não seriam propícias à ocupação. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Aqui em São Paulo, por exemplo, o canal de alguns rios foi ampliado, aprofundado. Os rios eles foram retificados para que houvesse um aproveitamento dessa área de várzea, transformando essa área em aterros, então drenando essa área, evitando que a água fosse para lá, para então começar a ampliar a cidade sobre essas regiões. Bom, meus alunos aí, então, aqui do Carecas de Saber, estamos aqui para provar, primeiro, que os professores do Carecas têm corpo. Nós não somos só um vulto no ambiente escuro. Nós também participamos desse mundo ao qual você participa. E olha só, estamos aqui no alto de um prédio, na região do Morumbi, na cidade de São Paulo, para te falar um pouquinho mais sobre a questão da urbanização. Ao fundo, lá, o que nós temos? Nós temos trechos aqui do Morumbi e olha lá, se você reparar bem lá na nossa direção ao fundo, temos a comunidade de Paraisópolis. Vamos destacar aqui algumas questões linkando com o assunto que a gente acabou de falar na aula anterior. Lembra que eu falei sobre áreas ecúmenas e áreas anecúmenas? Áreas ecúmenas, áreas propícias à ocupação humana, e áreas anecúmenas, como áreas não propícias. Olha bem para o horizonte. Alguma área que não foi ocupada? Tá tudo ocupado. Está tudo ocupado. E aí você pode, então, observar que na formação das cidades, ao longo do crescimento espacial da cidade, o homem ele vai interferindo naquelas chamadas áreas anecúmenas, para poder usar também, uma vez que a cidade ela tem um processo muito amplo de ocupação. E o detalhe, observando aqui a paisagem, a gente percebe, por exemplo, que a comunidade de Paraisópolis ela está ocupando uma área com um declive em destaque. Então, isso acaba reforçando aquilo que a gente disse anteriormente com relação às áreas mais propícias, as áreas que são propriamente ecúmenas, que elas acabam sendo primeiro ocupadas por quem tem mais posses, mais possibilidades de ocupar essas áreas em destaque, com um valor imobiliário mais elevado, enquanto que as ditas áreas anecúmenas, elas vão sobrando como pedaços não ocupados
do espaço geográfico urbano, né? Então, meios de caminho no meio da cidade que gradativamente vão recebendo também uma ocupação das famílias de baixa renda, como é o caso da região de Paraisópolis ali atrás. Outra coisa, ainda destacando a questão de regiões ecúmenas e anecúmenas. Observando aqui ao fundo, nós temos a Avenida Hebe Camargo. A Avenida Hebe Camargo, né, que você pode observar aí, ela está construída em cima, justamente em cima, da onde antes havia um riacho. Esse riacho, né, que veio a ter por agora uma avenida sobre ele, segue por um mesmo modelo que já aconteceu com vários outros riachos, rios na cidade de São Paulo. Então, aproveitando aquele link que a gente fez na aula passada para o documentário Entre Rios, né, você vai notar lá no documentário, e a gente observa aqui também, que praticamente todas as grandes avenidas da cidade de São Paulo foram construídas em cima dos vales, né, dos cursos d'água, né, isso permitindo aí um espaço de circulação dos carros. Então, a questão ambiental, no caso da cidade de São Paulo, em outras cidades grandes também do Brasil, ela se relaciona com a questão do transporte público, né, e por uma escolha feita no passado pelo transporte individual, o carro. Pois bem, houve aí um privilégio aos sistemas rodoviários. Legal? Vamos observar outras coisas. Observe essa área verde que nós temos aqui no entorno, né? Essas áreas verdes que nós temos aqui, elas, claro, elas estão relacionadas a reservas, né, que foram atribuídas aí conforme a implantação do bairro e dos condomínios aqui na região. Temos também a região logo ao fundo ali do cemitério do Morumbi, mas se observarmos a paisagem, esse ambiente de ampla interferência humana, nós podemos imaginar que tudo aqui no entorno, antes da presença da cidade, era área como essa área verde. Ou seja, toda essa região no horizonte era uma ampla área de Mata Atlântica e que se transformou então no espaço da cidade. E nisso a gente retoma aquela ideia sobre a construção do espaço geográfico. Lembra que espaço natural é diferente de espaço geográfico? Espaço natural, ele é essencialmente natural, sem interferência humana. E o espaço geográfico, ele é exatamente isso. É uma área onde o homem, né, fez alguma coisa, criou, né, modificou o espaço a seu modo. Agora a gente está com outro foco. Então, o que a gente tem ao fundo aqui é a direção sul da região metropolitana de São Paulo. Então, acompanhando ali atrás, nós temos o final da Avenida Hebe Camargo, né, que, aliás, como eu já havia dito, a Avenida Hebe Camargo ela está, né, sobre um rio, que é o rio Itapaiunas, que é um rio que é um afluente do Pinheiros, que, aliás, observando ali ao fundo, está vendo aquela curva? Já é o rio Pinheiros. Então, a gente está muito próximo aqui do rio Pinheiros. E mais ao fundo, nós temos as duas represas, né, que dão origem ao rio Pinheiros. Então, a represa Guarapiranga e a represa Billings. Ok? E no meio, é claro, o bairro de Interlagos, que o nome, aliás, tem a ver pelo fato de estar entre os dois lagos. Bom, mas o que a gente precisa observar aqui no meio de toda essa monte de informação que é a cidade? Primeiro, tendo o olhar agora para a região mais ao sul, a gente nota, né, que é claro, num processo gradativo, nós temos cada vez menos prédios ao fundo. Então, lembra daquela ideia da conurbação e da verticalização. Quanto mais próximo da região central, mais vertical é a cidade. Quanto mais em direção às periferias, mais processo de conurbação e menos processo de verticalização, como a gente pode observar ao longo aqui do contexto. Que mais? A gente consegue notar também ainda os resquícios, né, de mata nativa, como a gente já havia comentado do outro lado. E o detalhe, lembrando aquele processo de intervenção sobre os rios, né? O rio que a gente está vendo, né, esse trecho do Pinheiros, ele não é um trecho natural, né? Lá nos anos 30, o rio sofreu um processo de intervenção
E mesmo aquele canal que a gente está observando hoje, ele é um canal que ele foi remodelado para justamente atender a demanda, né, da construção da cidade. Então, as margens, onde correm, né, as marginais e onde há também outras formações de bairro, eram, no processo natural, áreas da várzea de inundação dos rios e que passaram até agora um processo de intervenção humana em prol do crescimento e ampliação da cidade, que, diga-se de passagem, não acabou. Então, tudo isso que a gente está vendo, essa paisagem, olha só, lembra dos conceitos fundamentais de geografia? Então, aquela perspectiva de paisagem. Você está observando junto com a gente aqui, né, uma paisagem da cidade de São Paulo que daqui 10 anos vai ser diferente. Por quê? Porque a cidade ela vai continuar tendo processos de transformação, a cidade é uma obra viva e tudo isso que a gente está falando aqui vai se transformar e é preciso, portanto, fazer sempre uma revisão desse processo de construção da cidade. Tudo bem? Então, logo mais a gente volta a se encontrar lá no estúdio.